gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Nós te adoramos. Eu te adoro, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Jardim particular. A sua música. Eu matei o urso, matei o leão. Ninguém estava vendo, mas Deus me testando. Oh my God. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry. Okay. Tá chorando porque se você tem um Deus. Aqui toca o seu sucesso. Aqui música não para. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditarão no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar.
A paz do Senhor, todos os amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida nesta manhã abençoada, que Deus guarde a tua casa e a tua família. Estamos contentes mais uma vez de estar entrando aí na programação, na tua casa, falando de Jesus, falando o que Jesus pode fazer, um estudo forte da palavra aí sobre as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse, que Deus tem falado muito sobre isso nesses dias agora, está sendo muito forte. E quem fala aqui é o pastor Tiago. Estamos aqui até às 11 horas da manhã contigo, esse programa abençoado, a última colheita. Estamos felizes demais, irmão. Deus vai falar, está falando muito conosco e vai continuar falando hoje. Deus abençoe cada irmão que já está entrando aí conosco, irmãos. Deus abençoe de verdade a tua vida. Vai ter louvor, adoração, vai ter oração, vai ter palavra. Nós já vamos começar com uma oração agora. Nós vamos clamar a Deus para que Deus entre na tua casa e te abençoa. A oração do agradecimento. Já tem pessoas entrando conosco aí. Vamos compartilhando aí. Kleber, que está conosco aí, valente. Vai compartilhando aí. Maria Ângela, pastor Francisco da África. Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco. Já tem bastante irmão conosco. Que Deus abençoe a tua vida. Vai compartilhando aí que Deus vai fazer coisas grandes. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Tiago e todos nossos irmãos de ouvintes sintonizados à frequência da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. Hoje é sexta-feira, né? Feriado, né? Feriado nacional. Hoje é sexta-feira, dia 18 de abril de 2024, agora 10h04 da manhã, para dedicar a programação ao vivo. Hoje, tempo firme na cidade de Astorga. Esse é o meu programa do pastor Tiago, a última colheita. Isso tem sido maravilhoso, né? Pessoas estavam entrando lá, comentando, o pessoal da plataforma vizinha aí, que acompanhar o estudo hoje. O pessoal ficou bastante interessado no estudo. Inclusive, pastor, ele estava pedindo para o senhor compartilhar com eles, né? As matérias onde o senhor faz esse estudo, que alguma pessoa aqui achou muito interessante a profundidade do estudo aí das 7 cartas, né? As igrejas, as 7 cartas do Apocalipse. Então tem sido bênção nas manhãs, todas as manhãs, os estudos aí das 7 cartas do Apocalipse. Amém. Tem pessoas já pedindo oração. Solange Ribeiro, Deus abençoe a tua vida. Tem pessoa pedindo oração. Peço oração a favor da minha vida. Amém. Vamos orar daqui a pouco. O missionário Francisco da África está pedindo oração. A paz do Senhor Jesus, pastor Tiago. Bom dia, Maria Ângela. Nós vamos estar orando sim, amém, irmãos? Irmãos, o estudo que nós estamos trazendo as cartas tem algumas fontes, né? Tem a pastora Martim Porzela, nós estudou um pouco com ele no YouTube. Nós estudou também um pouco pelo Google. Nós estudamos um pouco contra outros também, outros que estudam também sobre as 7 cartas. Então é um pouco de cada coisa, tá bom? É um pouco de cada coisa que nós vai estudando. Na verdade, né, pastor, quando a gente vai fazer um estudo aprofundado para aplicar um estudo, a gente procura várias fontes. Então é um aglomerado de coisas que a gente pega aproveitável, né? Tem coisas que não aproveita dentro do estudo, né? Sim. Então a gente pega um aglomerado de coisas e usa isso no estudo, aplica no estudo. Aplicamos no estudo. Então várias fontes, né? Mas a principal é a do Espírito Santo. Amém? A principal do Espírito Santo. Tu vai aprender coisas aqui que é totalmente do Espírito Santo, revelações que vem direto do Espírito Santo. Pastor Eduardo, o irmão Eduardo tá chamando de pastor Eduardo, lá de Colorado. Deus abençoe a tua vida. Daqui a pouco vamos estar orando. Juliana Silva, Deus abençoe. Vamos compartilhando aí, irmãos, que Deus vai falar muito com você. Às vezes tu entrou aí já, coração abatido, tá passando uma guerra aí espiritual na mente, o inimigo soprando, tentando te derrubar, tentando parar a tua vida. Deus vai falar contigo, tu vai se levantar e vai dar a volta por cima. Amém? Vamos neste momento de uma vinheta e depois já viemos com a oração do agradecimento. Essa oração já tira esse mal do coração, em nome de Jesus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré,
Primeiramente, já te agradecemos, Pai, por ter deitado, acordado, levantado, tá de pé, poder escovar os dentes, poder ter uma pasta de dente, poder ter uma escova de dente, poder ter água, Pai, para lavar o rosto, poder caminhar, poder ter um sapato, poder ter uma roupa, poder ter uma cama, um colchão, Pai, uma coberta. Te agradecemos, Papai querido, por teu Espírito Santo, principalmente por teu Espírito Santo, Consolador, Conselheiro, por cada passagem da Bíblia, cada estudo da palavra, cada conhecimento que está semeando no meu coração, está dando sabedoria para mim passar a mensagem. Tudo isso não vem do homem, Pai, porque o homem nada pode espiritualmente, a não ser que se for por teu Espírito. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo, Senhor. Te agradeço pela chuva, te agradeço pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos, Papai querido, por estar aqui nesta rádio tão abençoada, por estar cansando tantas pessoas, Senhor, numa rádio tão simples, Pai, mas que está impactando vidas, Pai. Pessoas estão sendo tomadas por Ti, abençoadas por Ti. Pai, que o povo possa, Senhor, ter sede, fome pelo conhecimento da verdade. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade aviva. Pai, que as pessoas possam te agradecer mais e pedir menos. Que as pessoas possam valorizar suas pernas, que pode caminhar, os seus pés, suas mãos, que possa valorizar, para que não estão às vezes em cima de uma cama, que não estão numa cadeira de roda, que não estão com câncer, perdendo o cabelo, que tem até o cabelo da cabeça, que tem que agradecer, Pai, até por cabelo, cada fio de cabelo, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Às vezes nós estamos tão ingratos, esquecemos de levantar as nossas mãos e falar: bendito é o Santo de Israel, louvado seja o nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nesse agradecimento já vem cura, nesse agradecimento já vem libertação, nesse agradecimento já vem transformação, nesse agradecimento já vem um avivamento, nesse agradecimento, Senhor, o Senhor nos livra, Senhor, de garras do inimigo, Senhor, de remédios, Pai, de infecções, de enfermidade. Eu profetizo, Senhor, saúde sobre o nosso corpo, Pai. Saúde, Deus, das plantas dos cabelos até as plantas dos pés. Saúde na nossa alma, saúde no nosso espírito. Nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos pela saúde, Papai querido. Nós te agradecemos por esse celular que o Senhor nos deu, Pai, para fazer essa rádio, Pai. Te agradecemos por esse microfone, Pai, esse estudo aqui, todo esse equipamento. Nós consagramos ao Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelos dons espirituais, pelos frutos do Espírito. Te agradecemos por cada passagem da Bíblia, cada capítulo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Te agradecemos, Papai querido. Adonai, Ramassi, Rando e Ramassé. Te agradecemos pelo dom, Senhor, da vida. Te agradecemos pela família, pelos amigos. Te agradecemos, Pai, por poder ir e voltar. Te agradecemos, Pai, pelos salmos, Papai. Te agradecemos pelo estudo daqueles salmos que o Senhor nos deu, agora o estudo das 7 igrejas da Ásia. Te agradecemos por esse estudo, Pai. Que o Senhor entra e fica à vontade, a casa é sua, pode entrar, fala conosco através de nós, usa nós como alto-falante nas tuas mãos. O mesmo Espírito que inspirou os apóstolos a escrever a Bíblia pode inspirar nós, Pai. Nós não somos dignos de olhar para o céu de tão pecador que somos, Pai. Te pedimos perdão das nossas fraquezas, das nossas preguiças, dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas opressões, Senhor, que deixar o inimigo soprar na nossa mente, das nossas cobiças, das nossas coisas erradas. Nós pedimos perdão agora, Pai. Se nós pecamos contra Ti, Senhor, peço perdão agora do fundo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, amém. Oh, glória. Oh, como é bom pedir perdão, como é bom falar com Deus. Maria Reca, Deus abençoe a tua vida. Como é bom agradecer, irmão. 2 orações que tu tem que nunca esquecer: agradecer e pedir perdão. Agradeça, Ana Fagundes, onde foi um culto poderoso aí na tua casa, foi benção. Agradeça, amém, e peça perdão. Depois tu pode pedir outras coisas que Deus abençoe. Unites, Deus abençoe. Depois tu pode agradecer. Depois tu pode pedir. Mas primeiro faz essas 2 orações poderosas. Agradeça e depois peça perdão. Aleluia. Quando tu agradece, irmão, Deus ele fica muito feliz. Ele é o coração de Deus. E quando tu pede perdão, tira o peso do teu coração. Amém? O sangue de Deus vem e te tira o peso de cima de você. Quando tu pediu perdão. Tem pessoas que estão carregando um fardo de 100 quilos nas costas. É tudo pecado. É tudo pecado.
opressão, depressão, é tudo pecado. O pecado é a porta que o diabo entra. Aí o diabo entra, coloca opressão, depressão, coloca muitas espécies de doença, muitas mesmo, irmão. Eu estava em Nova Esperança, fui orar para um paralítico, 5 anos paralítico. Se vocês quiserem entrar aí no Face Thiago B. Lopes ou no YouTube, Pastor Thiago B. Lopes, vocês vão ver lá um paralítico andando. E manifestou um demônio nele. Nós expulsamos o demônio e ele levantou e saiu caminhando. Então ele deu uma brecha para o inimigo entrar, o inimigo entrou, aconteceu a paralisia nele. Quando o diabo saiu, ele aceitou Jesus, o diabo saiu fora, olhando para ele, o diabo saiu fora, ele saiu caminhando, porque o problema dele era o pecado que deu lugar para o diabo e colocou ele na cadeira de roda. Amém? Então tem coisa na tua vida que é o pecado. Tirou o pecado, a mosca, tirou a carniça, a mosca varanjeira vai embora. Enterrou a carniça, os urubus vão embora. Amém? Então hoje tu agradece e pede perdão para Deus. Amém? E Deus vai te recompensar e vai te abençoar. Vamos de adoração, vamos de louvor, vamos de glorificação ao nome do Senhor. E Deus vai falar contigo depois, viemos com a palavra. Não perca a igreja de Tiratira hoje, mais um estudo poderoso da igreja de Tiratira. Vai ser muito forte. Deus vai falar contigo. Vamos de adoração, vamos de louvor. E logo já voltamos com mais um estudo da igreja de Tiratira. Hoje é o 4º dia, é o 4ª carta da igreja da Ásia. Amém? Deus vai falar muito com você. Deus já está falando, né? Agradece mais aí. Começa a falar com Ele, agradece. Tu não está em cima de uma cama às vezes. Tu não está na UTI. Tem pessoa na UTI gritando pela vida, guerreando pela vida, e você querendo tirar a vida. Você querendo se cortar. E tem pessoas lá que tá com um balão de oxigênio na boca, no nariz, respirando e querendo, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Dentro dele está assim. E você aí tem tudo e mais um pouco. Está aí triste, amargurado. Levanta, rapaz. Agradece a Deus. Olha como nós estamos felizes. Agradece a Deus. Aleluia. E peça perdão dos pecados. E tu vai se sentir bem melhor aí. Começa a adorar também. Fala santo, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, glória a Deus e aleluia. Começa a adorar também. Começa a adorar. 3 coisas que eu estou ensinando aqui, hein, irmão. Muito forte. 3 coisas que eu estou ensinando. Agradecer, pedir perdão e dar glória e aleluia. Se fortalece no Senhor, diz a palavra. Vamos de louvor, vamos de adoração e já voltamos para a palavra de Deus. Que é bem rápido, tudo rápido aqui, irmão. Fica aí conosco. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração.
louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora, evangelizando o mundo. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Deus, ele te vê no oculto, amém, quando ninguém mais te vê. Uma vez eu tava conversando com um rapaz e um menino, ele falando assim, não, porque eu tenho parceiro, eu tenho isso, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu falei pra ele, quando você caiu dentro da cadeia e alguém foi lá te levar uma bolacha recheada, uma paçoquinha? Ele falou, não, ninguém. Sabe quem tava lá no oculto, quando ninguém tava te vendo? Deus. Ele estava lá cuidando de você. Ninguém estava lá, mas Jesus estava lá cuidando de você, rapaz. Aí ele ficou olhando pra mim e teve que abaixar a cabeça e reconhecer que às vezes os amigos nos abandonam nós. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta, diz a palavra. É quase impossível a mãe esquecer do filho que amamenta, Rosimeire. Por quê? Porque se ela deixar um tempo o filho longe de ser amamentado, o seio dela começa a empedrar, começa a doer muito. Tá entendendo? É quase impossível. Mas a Bíblia fala, pode a mãe esquecer o filho que amamenta, mas o Senhor teu Deus nunca esquecerá de ti. Não existe amor igual a este, irmão. O filho, amor às vezes, de pode Deus. se virar pra mãe e pro pai e dizer assim, eu tenho meus parça. Hoje a filha deles é assim, né? Tenho Sim. meus parça pra me apoiar. Às vezes a filha pode virar pros pais e dizer assim, eu tenho minhas amigas. Os seus amigos são momentâneos, entenda uma coisa. Os seus amigos é de momento. Na hora da tua dificuldade, muitos dos teus amigos vão se afastar de você. Muitos. Só seus amigos na hora da alegria, porque na hora da tristeza, na hora da prova, eles vão correr longe de você. É verdade. Tem pessoas aqui pedindo hinos, né? A Ana tá pedindo hino. Amanhã, em nome de Jesus, eu vou falar para o pastor Carlos e não vai tocar. O hino da Giovana, Quarto Fechado. O nome do hino muito bonito. Ontem eu vi ela cantar, muito bonito mesmo. O mesmo. pessoal da rádio que acompanha a rádio, até esses dias nós estávamos podendo tocar louvores, mas o computador nosso está queimado, tá? Nós estamos fazendo de forma improvisada a rádio, mas a partir, eu acho que outra semana, nós já vamos poder estar atendendo os ouvintes. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe aí, Rosimeire, falando que ontem acabou antes, eu não consegui ver o final da live, amém? Mas nós vamos orar pela tua vida sentimental, sim. Giovana Andrade, Deus abençoe. Quem tá entrando aí vai compartilhando, nós vamos entrar na palavra já, irmão, amém? Preciso que tu compartilhe, tem muita gente já conosco aí, bastante mesmo, amém? Nas plataformas aí, 260, mais o outro aqui na outra plataforma aqui, tá dando bastante gente. Recebemos ali uma notificação até de parabéns, né? Porque a nossa plataforma tá alcançando muita gente. Muita gente. Alcançando muita gente, então recebemos um parabéns aí da plataforma. Glória a Deus. Então vai compartilhando aí, irmão. Vamos compartilhando, nós vamos entrar na palavra agora. Mas antes de entrar na palavra, nós vamos numa vinheta. E você vai compartilhando essa vinheta, você compartilha bastante. Eu preciso compartilhar bastante, irmão. Hoje é o quarto dia do estudo, amém? Da igreja de Apocalipse. Você precisa entender esse estudo, senão você não vai compreender o Apocalipse. Ontem, pastor, que no desligar das luzes, né? A audiência da programação aumenta mais ainda, porque tem pessoas que às vezes não podem ficar do trabalho, né? Sim. Não pode estar assistindo em tempo real, mas depois, à tarde, quando chega do serviço, à noite, a hora que vai descansar, assiste a programação. Sim. O nosso maior público é à noite. À noite? À noite. Que benção. E o maior público nosso é feminino, mulheres, viu? Mulher. Não sei, as mulheres é que mais ajudam a obra e as mulheres que mais... Até no Ministério de Jesus era assim, né? Sempre foi assim. Mulher, elas são mais sensíveis ao Espírito Santo, né? Os homens têm que começar também, irmãos. Tem que começar a entrar aí, homens de Deus. 81% da nossa audiência é feminina. Amém? Tem muita gente aqui pelo Kauai aqui, irmãos. Eu vou cumprimentar vocês depois, amém? Fala de que estado você é, cidade, país que você está. Amém? Ela vai cumprimentar. Glória a Deus. O Senhor fala, a minha alma precisa muito de ti. Olha aí. Que é um louvor, né? Glória a Deus. Fala que a minha alma precisa muito de ti. Glória a Deus, amém. Deus vai trabalhar na tua vida, Rosimeire, em nome de Jesus. Vamos então agora de vinheta e já voltamos com a palavra de Deus. Vai compartilhando, vamos compartilhando, amor. Dá esse tempinho pra você compartilhar aí, tá bom? Vai compartilhando a palavra de Deus.
palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Amém. Hoje está em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Hoje a palavra está em Apocalipse 2, versículo 18. Suzano, São Paulo. Pessoa de Suzano, São Paulo, está aí conosco. Um abraço, pessoal de Suzano, São Paulo. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz: o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina, engana os meus servos, para que se prostituam, olha só, irmão, e coma do sacrifício da idolatria. Terei tempo, eu estou dando tempo, para que se arrependam, que ela se arrepende da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama e sobre o que adultera com ela virá grande tribulação. Se não se arrepender, não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas o que eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm essa doutrina, não conhece, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei. Mas o que tendes retém até que eu venha. Ao que vencer, guardar até o fim a minha obra, eu darei poder sobre nações. E com a vara de ferro regirá, e serão quebrantados como vaso do oureiro, como também recebi de meu Pai. E darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E amém. Essas 7 cartas, endereçadas às 7 igrejas de Apocalipse, representa parte do Jesus glorificado. Cada carta, a primeira, a igreja de Efésios, a segunda, a igreja de Tiatira, a terceira, a igreja de Pérgamo, a quarta, a igreja de Tiatira, melhor dizendo, a igreja de Esmirna, a segunda, de Pérgamo, a terceira, e a Tiatira, a quarta, a quinta de Sarde, a sexta, a sétima, na verdade, a quinta de Sarde, a sétima de Filadélfia, a sexta de Filadélfia e a sétima de Laodiceia. Todas elas apresentam um pouco de Jesus glorificado, um pouco de Jesus do capítulo 1 que João viu na ilha de Patmos. João escreveu as cartas, escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, na ilha que foi isolado por amor a Cristo, pela palavra de Cristo. Ele foi jogado nessa ilha para ser isolado, para ser morto, para morrer lá por animais que tinham naquele lugar, selvagem, serpentes, e morrer solitário sem ninguém. Só que o Senhor abriu uma porta para ele no céu e deu revelações para ele, revelações profundas, tremenda, sobrenatural, grande e profunda, que o Apocalipse, a palavra Apocalipse significa descortinar, amém, revelação, tá bom? Revelar o que está oculto, revelação, descortinar, tirar a cortina, a pessoa enxergar o que nunca viu antes. O Apocalipse é tremendo. E tu pode ver que no capítulo 2 tem Jesus se apresentando como aquele que tem na destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, quer dizer, aquele que tem os pastores na mão e que está no meio da igreja. Ele está caminhando no meio da igreja, ele tem os pastores na mão e ele está caminhando no meio da igreja. E interessante
que na igreja de Efésios, a primeira carta endereçada à igreja de Efésios, está escrito que tem falsos apóstolos naquele lugar. Falsos apóstolos. Ele colocou à prova os falsos apóstolos, ele colocou à prova os apóstolos que diziam que é apóstolo e achou mentiroso, viu que era mentiroso. Tu pode ver que na igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, tem lá os falsos judeus, que eles eram da sinagoga de Satanás, que eles blasfemavam de Cristo. Isso é muito forte. Eles xingavam a igreja, blasfemavam de Cristo. Tu pode ver que na igreja de Efésios tinha os falsos apóstolos, e na igreja de Esmirna tinha falsos judeus, que blasfemavam de Deus, de Cristo, e é o da sinagoga de Satanás, quer dizer, da igreja do diabo. Meu Deus, é muito forte. E tu pode ver que na igreja de Pérgamo tinha o trono de Satanás, e também tinha aqueles que tinham a doutrina de Balaão. Olha só que coisa interessante. E cada pastor, em cada igreja, pastor Carlos, tinha um infiltrado do diabo que estava lá para tentar desfazer toda a doutrina de Cristo, para tentar tirar toda a doutrina de Deus da igreja. E cada uma das igrejas tem um enviado do cão para tentar tirar o foco do povo de Deus. Um espírito chamado espírito de divisão, um espírito de espalhar. Espalhar, dividir, entendeu? Tu pode ver que os falsos apóstolos, eles viam escondido. Era falso na igreja de Efésios. Escondido. Agora na igreja de Esmirna já tinha os da sinagoga de Satanás, que já blasfemavam mesmo, eles xingavam mesmo. Eles já eram declarados inimigos. O pior não é aquele que é declarado inimigo, pastor. O pior é aquele que é oculto, que tu pensa que não é teu inimigo, mas é o teu inimigo. Tá entendendo? O pior não é aquele declarado, que é inimigo declarado, que tu sabe que é inimigo. O pior é aquele que tu pensa que é amigo e é o teu inimigo. Agora na igreja de Pérgamo tem também os que seguiam a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? O que Balaão fez com Balaque? Balaão e Balaque, eles eram o rei Balaque, o Balaão era o profeta. O Balaque, ele pagou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas o que Balaão fez? Balaão fez algo oculto. Ele falou: ó Balaque, nós não conseguimos destruir Israel profetizando maldição, porque não prospera. Contra Israel não há encantamento, não há macumba, não há feitiçaria, não há nada. Tudo que nós tenta falar para ele, o Deus reverte em bênçãos, e milagre, e prodígio e maravilha. Então não tem como amaldiçoar. Vamos fazer o seguinte: vamos introduzir no meio deles. Balaque introduz no meio deles prostitutas, e faz eles comer do sacrifício da idolatria. Então Balaque fez isso, e o povo de Israel foi quase destruído. Marlene Silva Luiz, Deus abençoe, Alessandra Juraci. O povo de Israel foi quase destruído. Então Balaão é aquele que enviava, era aquele que dava conselhos perversos por detrás das cortinas, pastor. Ele não ia, mas ele dava conselho perverso para destruir a igreja. É aquele tipo de pessoas que está no ciclo de oração, mas fala para a irmã assim: ó irmã, esse hino aí não é bonito não, irmã. Essa líder aí não está fazendo as roupas bonitas. Esse líder aí, irmã, não é não. Esse pastor aí não dá nada não, irmã. Pastor, é tão forte isso aí, esse espírito de divisão. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas uma mulher de um pastor no Mato Grosso, ela tirou a própria vida quando organizava a festividade do ciclo de oração. Por quê? Porque as irmãs brigavam entre si por causa da cor da roupa. Cor da roupa. E isso deixou a coisa do pastor tão aborrecida que ela acabou tirando a própria vida. Olha, o espírito de Balaão, ele destrói mesmo. Isso que o pastor falou foi verdade. É verdade. Aconteceu mesmo. E naquele tempo também aconteceu, milhares de povo de Israel morreu por causa de praga, por causa da praga de Balaão, que ensinou Balaque como destruir o povo de Deus. Irmão, escute com atenção que é muito forte isso.
colocaram prostitutas, eles colocaram coisas impuras dentro do templo através da mentira, através do engano, através da manobra, vamos dizer assim. Eles fizeram uma manobra para conseguir atingir o povo de Deus, que o povo de Deus, tudo que eles falavam, Deus dava convertia em bênção. E quando colocaram pecado, a prostituição, aí a praga pegou o povo de Israel. Então Balaão era aquele que por trás dos panos jogava bonito, jogava sujeira no ventilador. Muitos canais aí que joga sujeira no ventilador, joga tal, e acaba destruindo ímpios. Os ímpios começam a olhar e falam assim: ó, eu nunca vou na igreja por causa do quê? Por causa desse canal aí, por causa disso daí. Divisão, discussão, um monte de coisa que não presta. Devia chamar a pessoa e falar para a pessoa. Eu estava prestando atenção em uma coisa: sempre esses canais estão com a intenção de pregar a verdade, mas uma verdade que destrói. A verdade verdadeira, a verdade de Cristo, ela não destrói, ela edifica. Ela em vez de matar aquela alma, ela vai fazer aquela alma se arrepender e fazer as coisas como Deus manda. Nunca vai se arrepender do jeito que eles estão fazendo. Não, isso daí vai matar. O que acontece? E na igreja também de Pérgamo, olha só, na igreja de Efésio tinha falsos apóstolos, na igreja de Esmirna tinha pessoas falsos judeus, que blasfemavam. Na igreja de Pérgamo tinha o trono de Satanás, e também tinha a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaritas. Esses Nicolaritas, a doutrina deles, não tem muito sobre a doutrina deles, mas a doutrina deles é o sincretismo religioso, pastor. É o culto econômico que fala, né? Culto ecumênico. Esses Nicolaritas, eles gostavam de falar assim: ó, toda religião leva a Deus. Todas as portas levam a Deus. Esses Nicolaritas, eles eram esse tipo que falava: toda religião leva a Deus. Tudo leva a Deus. Mentira, irmão. Mentira. Hoje tem muito Nicolaíta ainda, porque tem muitas pessoas que falam assim: o nosso Deus é um só. Ontem eu vi isso, eu vi isso ontem. Ontem eu acho que eu vi duas vezes. O Deus dos crentes é o Deus dos católicos, é o Deus dos macumbeiros. Não, irmãos, existe aí um certo secretismo em cima disso. Não, irmão, nem todas as religiões levam a Deus, amém? Todas as religiões vão levar, sim, ao trono de Deus. Todos vamos parar diante do trono de Deus. Todos os caminhos vão levar diante do trono de Deus. Amém? Mas só um caminho leva à salvação, Alessandro. E esse caminho que leva à salvação é Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por Ele. Amém? Todos os caminhos levam ao trono, ao julgamento. Amém? Mas só um caminho leva à salvação. E esse caminho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, ele leva à salvação. Amém? Então nem todos os caminhos levam a Deus, não. Jesus o amor de Jesus é para com todos. Sim. Sem acepção de ninguém. Sem acepção de pessoas. Mas ele é o Deus para que a adoração venha da pessoa de forma correta. Sim. Não tem como você adorar outros deuses e falar que está adorando Jesus. Jesus não está na mais cultura, não está na macumbaria. Não é o mesmo Deus. O nosso Deus é um Deus invisível. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo de número 6, versículo 14, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, que comunhão tem o santo com o infiel. Amém? Aí a Bíblia fala: sai do meio das imagens de escultura, não toca coisa imunda, e eu te recebo como os filhas e filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se Deus está mandando sair do meio da idolatria, do meio dos sacrifícios, no meio da venda de imagens, no meio da venda de sal grosso, no meio da venda de rosa ungida, no meio das vendas de coisa errada, o Senhor está falando: sai do meio da idolatria, sai do meio dessa avareza, porque a idolatria também é avareza. Quando tu está lá comprando alguma coisa para que tua casa seja abençoado, na verdade, você não quer pagar um preço de oração, você quer que a tua bênção chegue no, como é que fala, pastor, lá, no micro-ondas, rapidamente. Tem que ser 5 minutos, eu quero a minha bênção em 5 segundos.
em 10 segundos, em 20 segundos. Você não quer pagar o preço. Mas, pastor, essas bênçãos industrializadas que está tendo hoje em dia, de alguns, muitos falsos profetas, é assim. É bênção disfarçada, né? Bênção disfarçada. 5 segundos, já estou abençoado. Mas depois com o tempo você vai ver que aquela bênção que você está recebendo é uma bênção instantânea. É que nem você comer miojo. Você comeu miojo, daqui 2 minutos está com fome de novo. A bênção instantânea é da mesma forma. É a bênção instantânea da mesma forma. Você recebe a bênção, daqui 2 minutos você está precisando de outra. Então você fica dependente de bênção. É como uma droga, viu? Como uma droga aí. Tem pessoa que está viciada, não é em crack, não é em maconha, é em bênção. Benção. Vamos comprar um monte de coisa, por quê? Porque a nossa casa vai ser abençoada. Vamos comprar um sal, vamos comprar isso, vamos comprar isso, vamos fazer benzimento, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Esse costume aqui do Nicolaritas, eles colocavam isso, irmão. Eles falavam assim, todas as religiões levam a Deus. Vamos fazer, pode ser budista, leva a Deus. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Vamos introduzir isso na igreja. Aí na igreja de Efésios, o Senhor falou assim, que a igreja de Efésios teve discernimento. A igreja de Efésios teve discernimento. Falou, não, isso daí é errado. Falsos apóstolos, Nicolaritas eu aborreço também. O Deus aborrece, eu aborreço também. Só que a igreja de Pérgamo permitiu entrar isso. A igreja de Pérgamo permitiu entrar a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolaritas, que era o culto econômico, todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Era isso na mente deles. E hoje está acontecendo a mesma coisa no Vaticano. O Papa está fazendo aí cultos econômicos aí, que reúne líderes, até líder evangélico lá, teve líder da Madureira que esteve lá junto com eles lá e falou lá, líderes da Adventistas, líderes de vários países aí, de várias religiões, estava tudo lá, falando, Vossa Senhoria, chamando o Papa de Vossa Senhoria, disso e daquilo outro, e esse culto econômico é do Nicolaritas. Deus aborrece isso, pastor. Deus se aborrece com isso. Amém? Porque a única que leva a Deus é Jesus. A Bíblia fala, João 17, versículo 3, a salvação está nisso, conheça a Deus como único Deus e Jesus Cristo o único enviado. Timóteo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo de Nazaré, que deu a vida por todos ao seu tempo. E a Bíblia fala mais ainda, a Bíblia fala assim, sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então é o único mediador, é o único que fez, é o único enviado, é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único mediador. E ainda a Bíblia fala na carta de João, capítulo 2, que Jesus é o único advogado. A Bíblia também fala em João 10 que Jesus é a porta. Então não tem todos os caminhos que levam a Deus, todos os caminhos vão levar ao julgamento, ao trono de Deus, mas o único caminho é Jesus. João 14, 6, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Acabou. Amém? E aonde está Deus? Aonde está Cristo? Cristo é Espírito. Cristo não pode ser visto nem segurado na mão. Cristo é levado ao coração quando a pessoa confessa Ele como o único Salvador, o único mediador, a única porta. Ele entra dentro, Ele habita no templo. Vós sereis o meu templo, diz o Senhor. Sai do meio da idolatria, sai do meio do sacrifício de idolatria, sai do meio das imagens e recebe eu dentro de vocês, e eu serei o Pai de vocês, e vocês serão filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Jesus não está no meio da idolatria. Deus não está no meio da idolatria. Por quê? Porque Ele fala que nem filhos são. É filho da desobediência, é filho das trevas se ficar no meio da idolatria. Mas quando sai, se torna filho. Então o costume do Nicolarita era esse. Todos os caminhos levam a Deus. Podemos ser de budista, satanista, maçom, podemos ser idólatra, inteligente, tudo. Pastor, vai entender que o culto não é o mesmo. O tipo de culto é diferente. É diferente. Então, irmãos, se a pessoa tiver um pouco de inteligência, ela vai ver que o culto que está sendo oferecido não é a Deus, não é a Jesus, tá? Amém. E o Senhor mandou eles se arrepender. Se arrepende, senão eu virei contra eles e batalhei com a espada da minha boca. Irmão, isso aqui é muito interessante, porque no juízo Jesus vai vir e vai batalhar com a espada da boca dele. E quem tem esses costumes nicolaritas aqui, a igreja católica apostólica romana tem esse costume. Por quê? Porque eles têm um santo para cada dia do ano, quase. Hoje, inclusive, é um dos dias que eles guardam, né? Sim. Eu estava vendo uma ilustração ontem, e durante
todo ano eles são uma cascavel. Depois deste dia eles são uma cascavel com pele de cordeiro. Porque esse dia eles não bebem, não comem carne, não faz nada, né? Mas agora passou, vai tudo, irmão. Não tem dia. Amanhã já vão todos se prostituírem. Não tem dia santo, irmãos. Guarda isso, o sábado não é santo, igual o adventista pensa que é. O sexta-feira é santa, entre aspas, que eles falam que não tem dia santo, irmão. A palavra santo é separado. Amém? Não tem, santo não é uma coisa, santo é uma pessoa. Amém? Santo é alguém que foi justificado, consagrado para o ministério através do sangue de Cristo, foi purificado dos seus pecados, ele se separou para Jesus. Amém? Então santo não é coisa, santo não é dia, santo não é uma imagem, santo não é um gesto, santo não, santo é uma pessoa separada. Jesus Cristo é santo, santo, santo 3 vezes. Amém? Deus é santo, santo 3 vezes. Tá bom? O homem que é separado para a obra, para a missão, ele é também santo. Tá bom? Porque ele foi separado. Então não tem dia santo, não tem objeto santo, nada disso, isso é conversa fiada. Amém? Então tira isso do teu coração, tira isso. Tu pode comer carne se tu quiser comer carne, só não pode comer carne com sangue, porque a Bíblia proíbe. Mas a Bíblia nunca falou de nada disso daí, que tem que guardar um dia, que um dia é santo, que não pode comer carne. Isso é conversa, carne tem vitamina, pode comer carne sim. Amém? A Bíblia fala que Deus deu todos os animais. Deus falou para Noé, Noé pode comer, Noé, pode comer dos animais, pode comer sim. Tá bom? Pode comer. Carne é nutriente, né, para o nosso corpo. Então se pudesse comer carne, então nós tínhamos que comer nunca, né? Sim. Teríamos só que comer alface, verdura. Né? Se até Deus ele aceitava o sacrifício de carne, nós não somos seres humanos, podemos comer carne. A Bíblia fala que o povo de Israel comia carne. Quando eles iam sair do Egito, o Senhor falou, come o cordeiro todo, vai comer carne. Deus mandou eles comer carne. Amém? Então Deus mandou comer carne sim. A Bíblia fala... matar o cordeiro, tirar o sangue, passar no umbral da porta e entrar com a carne do cordeiro para dentro. Fazer um churrasco. Fazer um churrasco com a família. Com a família. Deus mandou comer carne. Pode comer carne hoje sim. Deus mandou. E era Páscoa. Eu não sei o que está acontecendo. Páscoa eles comiam... Da tradição Páscoa eles comem carne. E agora eles estão falando que não pode comer carne. Vai entender, pastor? Biblicamente, Deus mandou comer carne no dia de Páscoa, irmão. Pastor, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Muita doutrina humana, doutrina de homem. Doutrina de homem. E a Bíblia fala em Timóteo, pastor, isso é muito interessante. A Bíblia fala em 1 Timóteo 4, que o Espírito Santo apressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores, doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que proíbem o casamento e a abstinência de manjares. Falou, isso pode comer, isso não pode, isso pode, isso não pode. A Bíblia chama disso de doutrina de demônios. Toma cuidado que às vezes tu está debaixo de doutrina de demônios. Existem tantas doutrinas loucas que nos Estados Unidos há um tempo atrás, cerca de uns 25 anos atrás, aconteceu que um doido lá pegou aquela passagem de Ló e as filhas de Ló e fez uma comunidade e todas as filhas daqueles irmãos que moravam na comunidade eram obrigadas a ter relações com ele. Meu Deus. Olha só, relações com ele porque estava escrito na Bíblia. Olha aí. Então faz uma lavagem cerebral nas pessoas e as pessoas vivem uma doutrina humana. Uma doutrina que não provém de Deus, né? Sim. Porque o meu povo padece por falta de conhecimento, diz a palavra. Sim. Então tem que conhecer, irmão, a prática correta da Bíblia. Sim. Por que hoje em dia os católicos são muito eruditos? Porque a maioria dos católicos não lê Bíblia, não conhece Bíblia. Não né? conhece. Não conhece, eles não conhecem o profundo da Bíblia. Quando vão ler a Bíblia deles, a metade é mentira. Tem também verdades ali, porque o Êxodo 20 que tem, Êxodo 20 capítulo 1 até, do versículo 1 até o 3 ou 4 lá, que fala da mais cultura, tem na Bíblia católica, né? Só que tem livros ali que são fábulas, são contos, né? 7 livros mais apócrifos, 7 livros apócrifos. Mas os outros pode ler, amém? Os outros podem, mas até os apócrifos batem na idolatria. Até os apócrifos dele vai contra. Eu não sei por que ainda eles fazem mais, porque todos os livros da Bíblia católica batem contra idolatria. Jesus é espírito. Eu creio que isso aí é um negócio para vender imagem. É um negócio de venda. Venda e compra. Isso daí é verdade. Isso daí não podemos tirar que é verdade. Vamos lá, irmão. Nós estamos pregando o que os Nicolaitas faziam. A Igreja Católica está fazendo a mesma coisa. E a Igreja Evangélica, algumas denominações, segmentos também estão na mesma prática. Estão na mesma prática. Vendendo estrela de Davi. Rosa ungida.
cruz, grão de feijão, tijolo, terra do Monte Moriá, terra. É um monte de coisa, é pedra do Jordão. Tá quase no mesmo, tá na mesma caminhada. Então nem todos levam a Deus, irmão. Toda a igreja é boa, não. A igreja que prega a palavra como ela é, essa é boa. Vai para a igreja que está perto da palavra, que anda na palavra, amém? Não, eu vou qualquer igreja, não. Vai para a igreja que a palavra está sendo pregada como ela é. Não tem rituais, amém? Tem poder de Deus, glória de Deus, cura, libertação, salvação de alma. Isso é bíblico. Agora esses negócios aí de venda de urgência, de um monte de coisa aí, de flor, de rosa, de pano, de lenço, de flor ungida, de travesseiro ungido, de sabonete ungido, de aliança ungida, e de imagem de Maria, de João, de Paulo, de Pedro. Jesus nunca mandou fazer isso, e nem Maria mandou, e nem Paulo mandou, e nem Pedro falou, e ninguém mandou. Tudo conversa fiada. A fitinha escarlate de Raabe, tem tudo isso. E as pessoas compram, pagam caro ainda. É falsos apóstolos. A arca da aliança, dá a barquinha pra tua casa, 3 meses que ela vai ficar na tua casa, ela vai abençoar você, vai trabalhar pra você, filho, não fica olhando pra cima. Não. Não vai orar pra você. Não vai orar pra você ver. Não tem esse negócio não, irmãos. Benção no micro-ondas você quer, né? Vou comprar uma arca de Davi, vou levar uma arca lá da aliança e vou levar para casa e vou ser abençoado. Eles querem isso. Facilidade. 3 minutos, vai colocar o joelho no chão. Não sustenta, viu? Não sustenta, não. Rapaz, bênção que vem rápido demais, ela não sustenta, não. Ela não vai suprir as suas necessidades. O que contamina o homem não é o que sai da boca. O que contamina o homem é o que sai da boca, que fere, o que ofende, por causa da morte. Amém, Maria? Glória a Deus. É o que sai do coração, né? Sai pela boca, é o que mata o ser humano, amém? Não é o que come. É o que Maria está falando, é verdade. Glória a Deus. Verdade purinha, viu, irmão? Porque às vezes a pessoa fala, não vou comer carne, mas está falando mal da vida dos outros. Falando mal. Então você está cometendo um pecado maior ainda. Amém. Então, na igreja de Pérgamo tinha isso. Eu falei que ia derrubar ela através da espada da boca. Agora a igreja de Tiratira, que nós nem entrou sobre Tiratira hoje, porque eu falei que eu ia ainda terminar sobre a igreja de Pérgamo, mas na igreja de Tiratira tinha algo interessante também. O Senhor se apresenta para essa igreja. A palavra Tiratira significa sacrifício, amém? Sacrifício completo e perpétuo. Sacrifício completo e perpétuo é o significado da igreja de Tiratira. A igreja de Tiratira era uma igreja também rica, poderosa, mas vivia de aparência, amém? Vivia de aparência. Na cidade de Tiratira tinha tinta, uma planta que podia fazer uma tinta vermelha. A cidade era conhecida pelo bronze dela, bronze muito rico, era muito rica, tinha bronzes, amém? E aí, por isso que o Senhor se apresenta a ela assim, ó. Ao anjo da igreja de Tiratira escreve, diz o quê? O Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo, porque fazia o bronze do fogo, fogo que purificava o bronze, melhor dizendo, fogo que deixava o bronze mais lindo, e os pés semelhante a latão reluzente, amém? Os pés como latão de bronze reluzente. Por isso que o Senhor se apresentou assim para a igreja de Tiratira. O Senhor estava falando assim, eu sou mais do que vocês têm aí na cidade de vocês. Vocês têm fogo e eu sou o próprio fogo. Vocês têm bronze e eu sou o próprio bronze. O Senhor estava falando para eles. Essa palavra que o Senhor disse, né? Oi? O bronze precisa passar pelo fogo para ficar bonito. Sim. O ouro tem que passar pelo fogo para ser refinado. Sim. A prata tem que passar pelo fogo para ser diluída e ficar a mais perfeita prata. E o crente não quer passar pelo fogo, pastor. Mas vai ter que passar. O fogo é necessário, viu? É necessário na vida do crente. Amém. E o Senhor está falando aqui, os meus pés, esse semelhante a latão reluzente. Amém. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade. Olha, ela tinha a igreja de Tiratira tinha qualidades. Amém? A igreja de Tiratira tinha. Porque às vezes tu fala assim, ô Senhor, por que Deus não mata esse miserável aqui na minha casa que fica judiando de mim? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que e tal? Mas às vezes a pessoa tem qualidade também, irmão. O problema é que nós olhamos só os defeitos. Só o defeito da pessoa. Amém?
Tem pessoas que têm qualidade também, tá bom? Conheça as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são melhor do que as primeiras. Olha que interessante. A igreja de Efésios, a primeira igreja, a igreja de Efésios, que foi a primeira carta, ela tinha deixado o primeiro amor. Mas a igreja de Tiatira estava no fervor do primeiro amor ainda. Ela não tinha abandonado o primeiro amor. Ela estava cheia ainda no final da sua vida. Aleluia. No final do seu ministério ainda estava mais cheio. Estava na primeira caridade. Estava mais tomada por Deus ainda. Estava com mais primeiro amor. Mas o que acontece? A igreja de Tiatira não tinha o discernimento que a igreja de Efésios tinha. Por quê? A igreja de Efésios teve discernimento que os falsos apóstolos estavam no meio. A igreja de Efésios teve discernimento que a doutrina dos nicolaítas, o Senhor odiava, mas só que a igreja de Tiatira estava no primeiro amor, mas não tinha discernimento, não tinha conhecimento, Maria Ângela. Joyce, vem, Senhor, cuidar dos seus filhos, amém. Não tinha o discernimento que a igreja de Efésios tinha. Olha que coisa tremenda, irmão. Como a graça, o amor e o conhecimento tem que crescer junto. Porque a igreja de Efésios tinha perdido o primeiro amor, pastor Carlos. Mas só que tinha o discernimento, discernir que tinha falsos apóstolos e que Deus se aborrecia com o ensinamento de nicolaítas. Já a igreja de Tiatira, pastor Carlos, ela tinha o primeiro amor ainda pulsando dentro dela, as últimas obras dela era melhor que as primeiras, só que ela não tinha o discernimento e deixava Jezabel. A Jezabel, a falsa profetisa, que é o mesmo espírito do Antigo Testamento, que estará em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, e também estará no capítulo 19 de 1 Reis. Ela aparece no capítulo 17 também, Elias, capítulo 18, Elias falando dela. Ela aparece lá em 2 Reis em várias passagens. É o mesmo espírito, amém? Jezabel é um espírito maligno que vem de geração em geração. Essa Jezabel, ela estava também em Caim. Esse espírito de Jezabel estava em Caim. Por quê? Porque esse espírito de Jezabel sempre quer matar quem tem altar com Deus, quem tem vida com Deus. Sempre é traiçoeiro. Esse espírito de Jezabel é traíra, é traiçoeiro. Ele deixou, ele tirou, ele disfarçou e tirou Abel de perto do pai e da mãe, e levou Abel para o campo. E lá deu uma tijolada, eu creio, na cabeça de Abel pelas costas, uma paulada pela cabeça. Por que pelas costas? Porque é traiçoeiro. O espírito de Jezabel, ele fala pelas costas. O espírito de Jezabel não tem coragem de falar ouro a ouro. O espírito de Jezabel defama pelas costas, dá paulada pelas costas, tijolada pelas costas. Esse espírito de Jezabel está em toda a Bíblia, irmão. Esse espírito de Jezabel é um espírito traiçoeiro, um espírito do engano, um espírito da prostituição. A Bíblia fala que esse espírito de Jezabel, ela fazia o povo se vendia, comprava os profetas. Os profetas comiam da mesa dela. Ela dava dinheiro para os profetas profetizavam em nome de Baal. Os profetas eram de Cristo, eram de Deus, mas se prostituía porque Jezabel bancava a comida, Jezabel bancava o dinheiro. E hoje não está diferente ainda. Tu prega assim, 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 porque eu tô te dando dinheiro, eu tô te pagando tanto. Você vem aqui e canta tantas músicas porque eu tô te dando tanto. Tu faz isso que eu tô te dando tanto. Esse espírito de Jezabel tá agindo até hoje. Escute que esse estudo é muito forte. Esse estudo é muito profundo. Amém? Jezabel, nos evangelhos, foi aquela que o Jezabel estava na Herodia, na esposa de Herodes, esposa entre aspas. Herodes tinha pegado a mulher do filho do irmão dele, Felipe, que é Herodia, e casou com ela. E aquele demônio de Jezabel se apossou de Herodia. Por que eu sei disso? Por que eu sei disso? O que Herodia pediu para Salomé?
Salomé significava, Salomé tinha o espírito de Atalia. Atalia era filha de Jezabel. Vamos lá. Acabe, o demônio que é de Acabe, estava em Herodes. E o demônio que estava em Jezabel, do Antigo Testamento, estava em Herodia. E o demônio que estava em Atalia, que era uma assassina, bandida no Antigo Testamento também, que matou a descendência dos reis, que era para sumir, mas ela sumiu e matou, que era filha de Jezabel. Atalia, uma assassina, bandida também, igual a mãe ou pior que a mãe. Estava em Salomé, que era filha de Herodia. Herodia tinha o espírito de Jezabel, Herodes tinha o espírito de Acabe, e Salomé tinha o espírito de Atalia. Nos evangelhos é o mesmo espírito. E sabe que quem a Herodia fez? Herodia falou: me dá a cabeça de João Batista. Sabe que Jezabel fez? Me dá a cabeça de Elias. É o mesmo espírito. Se encontra no evangelho, se encontra em Reis, se encontra nos evangelhos. O mesmo espírito pedindo a cabeça de profeta. Então o espírito de Jezabel, ele quer a cabeça do profeta verdadeiro. Aqui não prega, aqui não trago mais. Queima ele por todo lado. Vamos matar ele espiritualmente. Vamos disseminar mentiras e engano. Esse espírito de Jezabel está atuando no dia presente de hoje ainda. Pastora, mulheres que inventam falso testemunho, falsa acusação contra profeta, também tem um espírito maligno de Jezabel. Tem tanta mulher que fala: o fulano de tal me cantou, o fulano de tal fez isso. Às vezes o coitado do profeta não fez. Mas está fazendo para acabar com o ministério do profeta. Então, mas todo filho de Jezabel acaba com medo de cão, hein? Com medo de cão. Cai, morre de cão. Morre que os cães comem a carne. Então esse espírito de Jezabel estava na Bíblia completamente. E sabe o que aconteceu? Herodes mandou arrancar a cabeça de João Batista. João Batista tinha o mesmo espírito de Elias. E Herodia tinha o mesmo espírito de Jezabel. E Salomé tinha o mesmo espírito de Atalia. E Herodes tinha os mesmos espíritos de Acabe, porque foi mandado por Jezabel. Olha que coisa interessante. E agora aparece Jezabel aqui de novo. O mesmo espírito aparece aqui no versículo 20. E esse espírito maligno aqui aparece como uma profetisa. Ela se dizia profetisa. Ela entregava o manto. Ela sapateava e rodopiava e colocava a mão na cabeça do povo. Ela falava: eu sou profeta. Eu sou uma profetisa. Ela se dizia, ela se gloriava. E o povo era enganado porque não tinha discernimento. O espírito de Jezabel está na mesa dos encantadores, é mesmo? Por isso que a Bíblia nos manda ficar longe delas. É verdade, filho. Verdade. Não deu para entender aqui bem certinho, Maria. Escarnecedores, é verdade mesmo. Ficar longe da mesa dos escarnecedores. O espírito de Jezabel está lá debochando e tirando sarro das coisas santas de Deus. Então esse espírito de Jezabel se dizia profetisa, e tinha mais também. Era mestra no ensino do erro. Ela ensinava, quer dizer, profetizar é, irmão, é saber o futuro. Pessoas que é profeta de verdade, eles sabem o que vai acontecer lá na frente. Deus revela para eles: daqui 5 anos, 6 anos vai acontecer isso, aquilo, outro. Tem uns que profetiza até a ruína de uma cidade, acontece. Eu teve pessoas que profetizou tempestade de vento. Deus me avisou para usar tempestade de vento em cidade inteira, irmão. E quase acabou com a cidade. Eu vim em Portugal um dia, pela Life, em Japão. Profetiza, o homem de Deus, profeta de Deus, ele profetiza coisa futura. Mas só que o profeta do diabo, ele pode profetizar também. Pela misericórdia de Deus, há cerca de uns 2, 3 anos atrás, eu profetizei na vida do evangelista Renato, da nossa irmã diaconisa Giovana. Eles iriam dirigir igreja, e sábado eles começam a trabalhar com dirigentes, né? Então, quando Deus fala, ele cumpre com o que ele falou. O profeta, quando fala, Deus vai realizar a profecia.
profecia. Agora, quando fala e não acontece nada, alguma coisa está errada com esse profeta. Sim. Então essa Jezabel era uma profetisa, pastor Carlos. Se dizia profetisa e enganava o povo. E o povo cria. Porque hoje o povo está igual aqui a igreja de Tiratira. O povo, eles querem alguém que prega o que eles gostam, ensina o que eles gostam, e geralmente quem prega o que tu gosta, ensina o que tu gosta, tem um espírito de Jezabel. E eu vou te provar isso. Não, tu pode ficar do jeito que tu tá, não dá nada não, Deus só quer coração, espírito de Jezabel. Não dá nada não, se tu pregar duro aí, pastor, tu vai machucar. Espírito de Jezabel. Pregar a verdade não machuca, pregar a verdade liberta. Pastor, não toca na maquiagem, pastor. Jezabel gostava de uma maquiagem. Jezabel gostava de pintar os olhos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 30 e 31. Gostava de pintar os olhos. Não prega sobre isso, pastor. Isso daí não pode. Espírito de Jezabel. Pastor, esse dia eu já estava analisando. Quando você profetiza algo ou prega sobre algo, numa igreja que nunca mais te chama para voltar lá, é porque você tocou na família do pastor. Porque tem pastor que está em cima do altar, mas a família dele está toda desconcertada em volta. Quando você toca no pecado de alguém que está na igreja, você atinge a família do pastor. Eita Jesus. Então, homens e mulheres de Deus, ninguém deve apontar o dedo para ninguém, mas eu entendo. Eu procurei entender porque em alguns lugares não me chamaram mais para pregar. Deus falou, ministrou a minha alma. É porque você tocou no pecado deles. Porque tem muita igreja e quem tem a chave, como o senhor falou, é o Filipe Néas. E muita igreja que a filha do pastor tem espírito sim, tá? Tem espírito sim de pombagira. E o pai não quer enxergar, a mãe não quer enxergar. E aí quando o profeta fala, nunca mais chama, né? Sim. Mas eu não ligo com isso não. Mas porta se fecha e outra se abre. Quando nós pregamos a verdade, não é para matar, é para libertar a pessoa. Quando nós falamos que o espírito de Jezabel está atuando, é para cair por terra, porque o que é combatido é eliminado, irmão. O que é combatido é eliminado. Mas se não tiver resistência, vai cada vez mais crescer. Alex Tochas. Cada vez vai crescer mais. E aí a igreja se torna o que a igreja se torna hoje. Ontem eu vi um pastor que está entrando pelo espírito de Jezabel. Um pastor muito conhecido, inspirou milhares de pessoas aqui no Brasil, tu já até sabe quem é. Inspirou muito, mas muita gente. Ele pregava, tinha um negócio aqui que ele colocava assim, ó, e um negócio de cor que ele colocava assim, ó, é um negócio fininho lá, não sei lá que aquele negócio lá, que negócio que aquele, colocava aqui, ó. Antigamente ele colocava. Não me lembro certinho o nome daqui. Deve ser alguma tradição judeia, porque o povo veio no Brasil, acho que veio em Israel, né? Não, é outra coisa lá que ele colocou lá, é aqueles negócios de velho lá, que coloca assim, uma coisa assim, prende. A suspensório. Suspensório, esse cara andava com esse suspensório. Ele pregava, ele profetizou. Agora eu liguei. Ele profetizou, pastor, tudo o que aconteceu hoje. Ele profetizou. Mas ele tá vivendo. Só que ele tá distorcendo tudo. Ele tá distorcendo tudo que Deus revelou pra ele. Deus revelou pra ele até o cabelo do Nilmar, irmão. O Nilmar nem nascido era, eu acho. Não era. Deus revelou pra ele lá atrás, tudo. Piercing no nariz e tudo. Agora eu tava vendo lá uma entrevista com ele falou assim: eu antigamente, quando eu era da igreja pequenininha, eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje. Eu estudei agora teologia. Agora eu tenho um conhecimento maior. Eu vi que o que eles pregavam lá, conhecia a verdade me libertou. Ele falou que nossos pais não eram libertos. O espírito de Jezabel, isso daí. Ele tá com o espírito de Jezabel, o espírito do engano. Que quer, o que o espírito de Jezabel quer? O espírito de Jezabel, ele atua nos dois lados. Ele quer agradar o profano e o santo. Ó, tu pode vir aqui, ô profeta, mas tu vai comer da minha mesa e tu não pode falar o que eu não gosto. É os profetas do Nilmar e do pai do Nilmar. É os profetas que vão lá e profetiza que a pessoa vai ter uma mansão, vai ter isso, depois a pessoa tá presa. Eu sei que o senhor não vai mais numa igreja aí porque o senhor falou acerca do sobrinho do pastor.
Ele falou para mim que o senhor não vai mais lá. O senhor está ligando com isso? O senhor pregou a palavra, não é? Eu nem sei disso, hein? Tô sabendo disso agora. Tô sabendo disso agora. O senhor falou que... falou acerca que estava acontecendo na vida dele, ele não gostou. Então, amém nós todos, né? Fazer o quê? Então o espírito de Jezabel, ele distorce a verdade. O espírito de Jezabel, ele faz isso. Esse pastor me deixou abismado, porque ele falou todo e ele foi vítima da própria profecia dele. E desfez tudo que o Espírito Santo falou na boca dele, irmão. O Neymar fala que é servo, crente, né? Mas crente tem um filho cada mês? Vai se converter, Neymar. Vai se converter, Neymar. Põe uma faixa 100% de Jesus na cabeça, mas Jesus não está no coração. Não, vai se converter. Vai contar o caminho da verdade. O Neymar, pastor, está com um espírito de prostituição terrível. Tá feio o negócio. O homem parece um galo para fazer fio. Então, olha, Neymar, vai se converter. Vai processar nós, ele vai... Tem que falar o que Deus manda. Amém, Deus manda. Vamos lá. Jezabel, então, é esse demônio aí, tá? Ele mente, engana as pessoas e faz a pessoa comer do sacrifício da idolatria. Amém? Eu só preguei sobre Jezabel, não consegui nem terminar. Dei tempo para se arrepender, mas não se arrepende, Jezabel. Tô dando tempo para te... Irmão, por que Deus não tá permitindo matar muita gente ainda aí? Nos púlpitos mesmo, matar os mentirosos. Porque Deus tá dando tempo para se arrepender, Marcos Feliciano. Deus tá te dando tempo para se arrepender, parar de conversa fiada, querer agradar os outros e falar que nossos pais não é libertos. Eu vi um monte de comentário lá embaixo falando assim, ó, o Marcos Feliciano quer agradar os gregos historianos, ele tá político agora. Antigamente o político andava cego, enxergava, surdo, ouvia, agora não acontece nada e nossos pais que não são libertos. Olha só a classe que ele é político, a classe mais mentirosa que existe na face da terra. Ele falou isso, agora, ele mesmo profetizou tudo e agora tá distorcendo tudo. Ele tá com amnésia, eu acho. Acho que tem que dar o vídeo antigo para ele ver de novo. Tem que dar para ele se lembrar, voltar ao primeiro. Eu não vejo mais a mensagem dele. Não vejo mais. E ele foi exemplo, né? Deixou um legado lá. Um legado muito grande dele. Eu mesmo, quando me converti, eu assistia muito vídeo dele. Não era nem vídeo, era DVD dele. Sim. Pregando a palavra, admirável. Ele me inspirou. Também. Só que o que aconteceu na caminhada, como Sansão se perdeu, como caminhada, como Salomão se perdeu, na caminhada, como Saul se perdeu. Você já percebeu que todo mundo... E perdeu o primeiro amor também. Todo mundo que se perde, ele fala que agora ele conheceu a verdade. Verdade, irmão, que verdade. O pai da mentira é o diabo. Agora que ele entrou pelo cano. Agora que ele está perdido e não está se encontrando. Cego, surdo e mudo. E pior coisa que tá com o espírito de Jezabel e não percebe. Porque o espírito de Jezabel é um espírito de engano, ele age oculto. Os falsos profetas, os falsos apóstolos agem de oculto também. Vamos lá. E o Senhor deu tempo para ela se arrepender, mas não se arrependeu. Deus ama tanto, amou tanto esta mulher aqui. Deus estava querendo salvar ela. Que o Senhor falou assim, eu estou dando tempo para ela se arrepender. Eu não quero matar ela, eu estou dando tempo para se arrepender. Mas ela não se arrepende da sua prostituição. Eis que porei numa cama, eu vou colocar ela na cama, vou dar mais tempo ainda para ela, vou colocar ela na cama, não vou matar. Vou colocar na cama, sobre o que prostitui com ela, virá grande tribulação, porque eu quero arrependimento. Deus ama muita gente, irmão. Ama demais. Deus ama demais. Essa Jezabel aqui, ela estava fazendo a igreja se prostituir, com medo do sacrifício da idolatria, a cidade se prostituir, com medo do sacrifício da idolatria. Ainda o Senhor fala, eu estou dando tempo para ela se arrepender, ela não se arrependeu, então eu vou colocar na cama, vou dar mais tempo para ela se arrepender. Eu vou trazer tribulação para aqueles que estão se prostituindo com ela, para se arrepender também. Eu não quero matar, mas agora uma coisa eu vou ter que fazer, porque não está tendo arrependimento. Versículo 23, ferei de morte os seus filhos, vou matar os filhos, mas ela ainda, colocar na cama, vou esperar ela se arrepender. Toda a igreja saberá que eu sou aquele que sondo os rins do coração, eu sondo todas as coisas, irmão. Eu vou encerrar por aqui, porque amanhã nós vamos fazer o 25, 24, 25, 26, 28, 29 da igreja de Tiratira, os versículos para encerrar. Nossos irmãos radiovintes e também telespectadores, viu o tamanho da misericórdia de Deus? Jezabel matou os profetas, Jezabel fez tudo errado, mas mesmo assim Deus estava esperando ela se arrepender. Se Jezabel se arrepende, meus filhos, Deus ia perdoar ela. Deus ia perdoar ela. Se Judas se arrependesse, Jesus perdoava. O Davi matou um homem, se prostituiu com a mulher do homem, depois matou o homem e Deus perdoou ele. Deus te dá tempo para arrependimento.
Tu pode ser satanista, tu pode ser o que for, meu filho. Tu pode ter sacrificado até criança. Se tu se arrepender agora de todo o teu coração. Manassés é um homem na Bíblia que matou muitas crianças, irmão. Mas ele se arrependeu e Deus perdoou ele. Porque Deus conhece a sinceridade do coração. Tu pode passar uma luta terrível, porque Davi sofreu muito. Ele se arrependeu, mas a espada ficou na casa dele. Mas que Deus perdoou, Deus perdoou. Então Deus está dando chance. Deus é o Deus da última chance. Deus é o Deus que está dando chance. Tem muita gente conosco aqui, ouvindo coisas que eu acho que tu nunca ouviu na vida. Porque aqui nós não temos nada preso com ninguém. Não temos preso com dinheiro. Nós não somos presos de ninguém, irmão. Nós não temos nada preso com ninguém. Amém? Nós falamos o que Deus manda. Não temos medo. Somos polêmicos mesmo. Mas Jesus era do mesmo jeito. Amém? Nós temos o mesmo espírito de Jesus. Jesus chegava diante dos fariseus e falava: vocês são raça de víbora, no olho a olho. Vocês são raça de víbora. Vocês são sepulcro caiado. Vocês são isso, aqui. Os caras pegavam pedra para matar ele e continuavam pregando ainda. Jesus era macho mesmo, né, pastor? Continuava falando: Pedro, eu vou matar você. E ele continuava falando: vocês são filhos do diabo. Eu quero ver quem fala Jesus. Isso sem sair do Espírito. Sem sair do Espírito. No domínio próprio, na comunhão no Espírito. Amém? Irmão, para encerrar, para nós orar já, a Bíblia fala que outra carga eu não coloquei sobre vocês. Amém? Por quê? Porque vocês são aí, vocês estão aqui, ó. Mas eu vos digo que restante que estão em Tiatira, todos quanto não tem essa doutrina, não tem doutrina de prostituição, o Jezabel, não tem doutrina de comer do sacrifício da idolatria de Jezabel, outra carga eu não vou colocar sobre vocês, porque vocês não têm essa doutrina, vocês não entraram por este caminho. E não conheceu a profundeza de Satanás. Irmão, na igreja de Tiatira tinha a profundeza de Satanás. Na igreja de Efésio tinha os falsos apóstolos. E tentando a doutrina de Nicolaítas também, estava tentando entrar e não conseguiu entrar. Na igreja de Esmirna tinha os da sinagoga de Satanás, que o prendeu, os homens, que ia colocar o povo da igreja, vários da igreja de Esmirna, dentro da cadeia. Na igreja de Pérgamo tinha o trono de Satanás. A igreja de Tiatira agora tinha profundezas de Satanás. Então o diabo, ele tenta em toda hora, todo tempo, em todas as igrejas, a colocar alguma coisa para destruir a igreja. Pode ter certeza, toda vez que tem uma igreja séria, tem uma imposição, tem a porta do inferno tentando entrar para colocar uma doutrina errada. E entrou na igreja, na maioria das igrejas da Assembleia de Deus, entrou e colocou a doutrina de Jezabel, colocou a doutrina de Balaão, colocou a doutrina de Nicolaitas. Conseguiu colocar, irmão. Conseguiu colocar. Infelizmente, na igreja Assembleia de Deus, na igreja Deus Amor, na igreja, várias igrejas, o diabo conseguiu entrar e colocar fofoca, discussão, o falso amor, conseguiu colocar maquiagem, tatuagem, brinco na orelha, calcinha apertadinha, aparecendo tudo. O espírito de Jezabel conseguiu entrar em muitos, mas a igreja de Cristo não vai se contaminar, não vai entrar nas profundezas de Satanás. Tem o povo remanescente ainda, tem pessoas que não se contaminaram ainda, tem pessoas dentro da igreja de Assembleia de Deus que não se entregaram ainda. Eu vi lá os comentários embaixo do comentário do Marcos Feliciano falando, e acabaram com o Marcos Feliciano lá, falando e jogando contra, falando contra. Eu vi que tem pessoas ainda, pastor, que não se contaminaram com a doutrina de Jezabel, que seguraram aquilo que foi ensinado no princípio, aquilo que Deus te ensinou. Permaneça, porque se tudo mudou, não foi Jesus que falou contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Amém? Não mudo, não tem mudança. Amém? Não tem variação de dias, não tem. O pastor Paulo falou para Timóteo, aquilo que aprendesse, permaneça. Essa é mais um estudo das 7 igrejas de Apocalipse. Amém? E nós estamos na igreja de Tiatira. Amanhã eu termino a igreja de Tiatira e nós vamos entrar na igreja de Sardes amanhã também. Eu creio que tu aprendeu muito, mas muito mesmo. Amém? Quem aprendeu aí, dá um glória a Deus aí e pratica o que tu aprendeu.
pratique o que tu aprendeu. Amém? E amanhã nós vai trazer mais um pouco desse estudo tão maravilhoso. 10 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui com os irmãos. Amém? Vamos no louvor agora e já entremos na oração. Não perca a oração, vai compartilhando, irmão. Amém? Se tu gosta da verdade, tu fica. Se tu não gosta da verdade, tu vai procurar o Max Feliciano lá, que tá coach também agora. Deus me livre. Só o sangue. Crônicas de Nárnia. Só o sangue de Jesus. Vamos lá. Vamos de louvor e já voltamos com a oração da fé. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Glória a Deus, Maria. Agora. Vai voltar quando vê que a terra longínqua não é seu lugar, quando o abraço de quem mais te ama começa a faltar, vai querer voltar. O pródigo vai voltar quando ouvir o hino de louvor e a alma soluçar, e no mundo as falsas amizades lhe abandonar, não vai querer voltar, vai sentir saudade, vai chorar de dor, vai sentir a falta do primeiro amor, vai lembrar dos hinos que cantava com a mocidade, dos encontros que aconteciam no domingo à tarde. Era tudo simples, mas sentia a felicidade, e hoje não tem mais. Vai buscar de novo a presença do Consolador e querer de volta a essência do primeiro amor, e sentir a falta que te faz Jesus o Salvador. Volta pro Senhor, volta pro Senhor que sempre te guardou, e você não morreu porque a mão de Deus te deu um livramento muitas vezes por aí. Se não fosse a mão do Salvador, você não estaria aqui. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Vai sentir saudade, vai chorar de dor, vai sentir a falta do primeiro amor, vai lembrar dos hinos que cantava com a mocidade, dos encontros que aconteciam no domingo à tarde. Era tudo simples, mas sentia a felicidade, e hoje não tem mais. Vai buscar de novo a presença do Consolador
Deus te deu um livramento muitas vezes por aí. Se não fosse a mão do Salvador, você não estaria aqui. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Glória a Deus. Amém, irmãos? O resumo dessas quatro igrejas que nós pregamos já é esse. Tem uns que têm discernimento, mas não tem o primeiro amor. Tem que voltar a orar como orava, buscar como amar a Deus como amava. Tá bom? Trabalha para Deus, faz um monte de coisa para Deus, mas não trabalha com Deus. Trabalha às vezes sozinho. Amém? Tem que voltar ao primeiro amor, voltar à primeira santidade, o que tu aprendeu no começo. Fazer a obra com a força do próprio braço. Da força do próprio braço. A igreja de Esmirna, o resumo da igreja de Esmirna, era uma igreja que era atacada e perseguida, e tinha o povo da sinagoga de Satanás lá. E eles iam ser presos, mas eles estavam firmados, e a igreja que era a luz, onde estava no meio das trevas. A terceira, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma igreja que se casou com o mundo, casou com a idolatria. É na época que a igreja católica foi fundada, foi nesse tempo, na igreja de Pérgamo, que casou com o rei Constantino, com a idolatria do rei Constantino, e se tornou essas imagens, essa idolatria, tudo começou na igreja de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. Na igreja de Tiatira era uma igreja que tinha aparência poderosa, que estava aparentemente, mas a última obra era poderosa, estava nas últimas obras e continuava no primeiro amor, no primeiro fervor, mas não tinha discernimento e deixou o espírito de Jezabel entrar. O espírito de Jezabel estava fazendo regaço lá, porque tinha amor, mas não tinha discernimento. E tinha uns lá que não foram nas profundezas de Satanás, que não se contaminaram, mas permaneceram fiel. Amém? Então o resumo para tudo isso é: permaneça fiel no lugar que tu está. Permaneça fiel onde você está. Tenha discernimento de espírito, mas tenha amor. Amém? Seja fiel, seja luz no meio das prisões, no meio do sofrimento, igual a igreja de Tiatira. E aonde Satanás habita, no trono de Satanás, você tem que colocar o trono de Deus e vencer a batalha. E nas profundezas de Satanás você não pode entrar. Você tem que entrar nas profundezas do rio da vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amanhã é a quinta igreja de Sardes. Amém? Que Deus vai te falar contigo poderosamente. Amém? Vamos de oração, vamos de busca ao Senhor. Vamos orar agora neste momento. Amém? Você que se encontra aflito, abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença. Pai Santo, se pecamos em alguma palavra ansiosa, nós já pedimos perdão. Senhor, te pedimos perdão agora, se pecamos em alguma coisa que o Senhor não se agradou. Mas nós te pedimos a Tua presença, Pai. Nós precisamos da Tua presença.
Que toda amarração, travamento espiritual na vida do teu povo seja desfeito agora. Em nome de Jesus. Toda enfermidade seja curado. Todo mal seja desfeito. Toda ação, Senhor, do inimigo, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, seja neutralizado, repreendido, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que nós podemos, Pai, estar nos últimos tempos agora, melhor do que o começo. E podemos ter discernimento de espírito, Pai. Estar no primeiro amor e ter discernimento do espírito. Crescer na graça e no conhecimento. Que nós não afastemos de Ti a voz do Teu Espírito. Que todas as vozes ficaram e a Tua voz permanece dentro de nós, ecoando todos os dias, como o som de muitas águas. Ah, Espírito Santo, Tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, que eu quero ver esse povo abençoado. Eu quero, Senhor, ver curas, libertações, salvação de alma. Eu quero que essas pessoas, Senhor, te creem, te aceitem, Senhor, volte para os teus caminhos, volta para casa, volta para a tua vontade. Pessoas que estão afastadas do teu caminho, que possam voltar, Senhor. Voltar ao primeiro amor. Pessoa que orava no monte, orava em casa, leia a Bíblia, consagrava a vida, Pai, e hoje está afastado, longe de Ti, longe da Tua presença, longe do primeiro amor, longe da família, longe de tudo. Que possa voltar ao primeiro amor. Que volte a voltar às primeiras obras. Que volte a praticar aquilo, Senhor, que largou de lado. Volte a crer mais, a comunhão mais, a ter a fé mais. Volte, Senhor, passar a espada no esmeril, afiar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, eu profetizo que agora nessa última casa será maior que a primeira, Pai. Eu profetizo que nesse lugar Tu dará paz. Eu profetizo que Tu sará a terra, Senhor. Eu profetizo que Tu vai ouvir do céu, perdoar o nosso pecado e sarar a nossa terra. Eu profetizo, Pai, na vida de cada um, Pai, milagres, prodígio, maravilha. Aonde chegar, Senhor, esses programas, chega o milagre também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a tocar mais forte, Espírito Santo, começa a tocar mais forte toda ação do inimigo. Que ele dá o grito de derrota agora, que ele dá o grito de derrota agora. Seja liberto agora, seja liberto agora, seja curado agora, seja transformado agora. Todo mal na área sentimental, na área psicológica, toda essa tribulação, essa guerra, tudo que o inimigo está soprando, espírito da morte, espírito de enxucaveiras, Zé Pirinta, pombagira, patilha, pombagira, sete saia, pombagira, menininha, todos os espíritos malignos, sai em nome de Jesus, espírito de Jezabel. Eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo agora. Cai por terra Babilônia, cai por terra todos os sacrifícios que vão ter agora nesse dia de sexta-feira, Senhor. Sacrifícios de morte, de matar, de roubar, de destruir as pessoas no mar, nas águas, na praia, nas encruzilhadas. Ser desfeito agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo os dias não desce e o sangue de Jesus nos cobre. Amém. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Ficamos por aqui até amanhã, se Deus quiser. Esse é o teu programa, meu programa, A Última Colheita, entrando na tua casa. Esse é a Rádio Profetas da Última Hora, fazendo a diferença, trazendo a verdade, a luz no meio da escuridão. Lucimara, Deus abençoe a tua vida, que Deus sara, cura, te livre do mal e te dê uma vitória. Deus abençoe cada irmão do Kauai, cada irmão das Life aí, cada um, Rose Ribeiro. Deus abençoe, estamos quase com 600 pessoas junto aí conosco. Um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Maria, Deus abençoe. Maria falou assim, antigamente até estabelecer errado, hoje tudo pode. É pecado atrás de pecado, entrando mundo atrás do mundo, mas a Bíblia fala que nós não somos do mundo. Que Deus abençoe, fiquem aí todos na paz do Senhor. Conte conosco amanhã aqui, se Deus quiser, e compartilhe o máximo que tu puder. A paz, um abraço. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para.
tua mão, eu vou profetizar. Eu profetizo que o mar vai se abrir. Eu profetizo que as muralhas vão cair.